trabalhar com a continuação das orações subordinadas adverbiais. Hoje nós estudaremos a parte 2 dessas orações. Então, vamos lá. Aqui, novamente, eu trago aquele esquema, só para vocês entenderem o contexto de onde as orações subordinadas aparecem aqui para vocês. E observem que ela vai estar aqui, né? Orações vai estar no período das subordinadas, dentro do período composto, ou seja, só é possível ter essa subordinação em períodos em que eu tenha duas ou mais orações, por isso vai ser composto, vai ser subordinada porque depende um sentido da outra, e nós observamos também como é que elas se relacionam. Elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Agora nós estamos estudando as adverbiais. Então, vejam só, na aula anterior, nós estudamos as orações adverbiais causais, comparativas, concessivas, condicionais e conformativas. E agora nós nos deteremos à segunda parte dessa aula, as orações subordinadas adverbiais consecutivas, finais, proporcionais, temporais e as modais. Lembrem-se que as modais, algumas gramáticas não abordam esse tipo de oração aqui, mas é importante mencionar para que vocês, para caso se deparem com questões em que aborda esse tipo de conteúdo, ou esse conteúdo das orações subordinadas modais, vocês tenham um conhecimento acerca dele, mas as gramáticas, elas só consideram essas 4 aqui. Então, vamos iniciar. As orações subordinadas adverbiais consecutivas, que é a primeira delas, essas orações aqui, elas exprimem uma ideia de consequência ou de efeito daquilo que se declara na oração anterior. Então, se é uma oração subordinada adverbial consecutiva, eu vou ter uma consequência, um efeito, um resultado daquilo que eu vou tratar na oração principal. Então, vejam aqui. O técnico foi tão criticado que pediu demissão. Então, vejam de que forma essa minha segunda oração se relaciona com a primeira. Nessa segunda oração, eu tenho uma consequência. O fato de o técnico ter pedido demissão é uma consequência de ele ter sido criticado. Então, vejam isso. Eu tenho aqui uma consequência e associado a essa consequência eu vou ter as minhas conjunções. Então, observem que em orações que eu tenho apenas uma conjunção aparecendo, a oração subordinada, ela vai ser aquela parte da oração, aquela parte da frase que contém a conjunção. Então, a conjunção está aqui, que pediu demissão, a oração subordinada vai ser essa. A parte inicial vai ser apenas a oração principal. Aliás, vai ser a oração que tem o sentido necessário para que complemente a segunda, que é a subordinada. Mas eu também terei situações em que essa organização aqui vai estar invertida. Então, eu posso ter a oração subordinada aparecendo primeiro e depois a oração principal. E vocês vão observar para onde? Para onde a conjunção está aparecendo. Vejam só. O segundo exemplo. Era tal seu entusiasmo que desmaiou. Observem que essa aqui, embora apareça esse tal fazendo essa espécie de comparação, no sentido, era tal seu entusiasmo, eu entendo que essa aqui é a oração primeira, é a oração mais importante, e que essa aqui é a consequência. Então, era tal seu entusiasmo que desmaiou, pelo sentido da frase eu entendo que a consequência vai estar nessa parte aqui, e também a conjunção aparecendo. Então, observem e prestem atenção. Quando eu vou ter períodos que só aparece uma conjunção, vai ser a subordinada, e quando aparecer 2, eu vou ter que me atentar para o sentido da frase e ver qual é mais importante. A mais importante vai ser a principal. Era tal seu entusiasmo, vai ser a primeira. Que desmaiou, oração subordinada, adverbial consecutiva. Aqui eu tenho a consequência da minha primeira oração. A consequência do entusiasmo foi o desmaio. Oração subordinada adverbial final. Indica uma intenção ou finalidade. Então, observem essa palavrinha aqui. Finalidade do pensamento ou fato expresso na oração principal. Então, eu vou ter a minha oração subordinada relacionada à primeira oração, obviamente, e ela vai expressar a finalidade. Observem no exemplo. Eu comprei esses fones de ouvido
para que possa assistir seus filmes. Então, vejam que na minha segunda oração, eu tenho a finalidade, eu tenho o porquê, eu tenho o motivo para daquilo que aconteceu na oração principal. Na oração principal, eu fiz o quê? Eu comprei um fone. Qual foi a finalidade de eu ter comprado esse fone? Para que possa assistir seus filmes. Então, está muito clara essa relação. E esse para que está expressando justamente isso. Está expressando a finalidade, o objetivo daquilo que eu tenho na oração principal. E aqui eu tenho também as conjunções que vão aparecer nesse tipo de oração. A fim de que, está mostrando finalidade, para que, por quê. Oração subordinada adverbial proporcional. Essa oração aqui expressa algo que aumenta ou diminui na mesma proporção do que está expresso na oração principal. Então, eu vou observar muito para os sentidos da frase. Observem, bebia refrigerante à proporção que comia. Então, conforme eu ia comendo, eu também... Aliás, conforme eu ia bebendo refrigerante, eu também ia comendo. Então, vejam que são situações proporcionais. Conforme vai acontecendo a primeira ação, a segunda também vai acontecendo de forma equivalente, de forma proporcional. Vejam aqui. Quanto menos você gritar, melhor eu vou dormir. Vejam que uma situação está estritamente relacionada à outra. Quanto menos a pessoa grita, melhor a outra vai dormindo. E são situações proporcionais, tá bom? As conjunções que vão aparecer, a proporção, à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. E esse tanto mais, geralmente vai vir o tanto mais e o quanto mais no mesmo período, para que vocês entendam. Oração subordinada adverbial temporal. A própria palavra já sinaliza o que é que eu vou ter aqui. Expressa o momento, quando, expressa o momento de realização do que é expresso na oração principal. Então, quando eu houver palavras, quando eu tiver conjunções que passem essa ideia de tempo, que expressem tempo, eu já vou saber que é uma oração subordinada adverbial temporal. Vejam só. Maísa começou a chorar logo que viu o namorado. Então, esse logo que está expressando tempo. Por isso, a oração subordinada adverbial temporal. Quando você grita, então vejam que aqui está relacionada a tempo, eu acordo. Aí vejam que aqui se encaixa aquilo que eu falei lá no início. A oração principal vai ser essa daqui. A oração subordinada vai ser a oração em que aparece a conjunção. Então, a subordinada é a oração que a conjunção está presente. E as conjunções que expressam tempo é o enquanto, quando, desde que, sempre que e todas essas outras. Mas vejam que são orações que há uma relação de tempo entre elas. Oração subordinada adverbial modal. Essa aqui é algumas gramáticas abordam, outras não. Ela não é considerada de fato uma oração subordinada adverbial quando eu me refiro a conteúdo mesmo. É apenas um conhecimento a mais. Então, a gramática ela só vai considerar as 9 tipos de orações que nós vimos até aqui. A modal não entra nessa conta, mas é importante mencioná-la. Essa expressão, a oração subordinada adverbial modal, ela expressa um modo, como se dá aquilo que está expresso na oração principal. Então, vejam aqui. Você pode assistir os filmes sem que eles me acordem. Então, eu vejam que eu estou dizendo o modo como é que você vai assistir esses filmes. Então, e a oração subordinada vai ser aquela que aparece aqui, a conjunção. Vamos treinar para ver se nós de fato entendemos. Então, vamos classificar. Chegou em casa sem fazer nenhum barulho. Que tipo de oração subordinada é essa? Vejam que eu tenho aqui esse sem fazer. Esse sem fazer está expressando o quê? Nesse caso, oração subordinada adverbial modal. Eu estou dizendo de que forma é que essa pessoa chegou em casa. Então, aqui minha oração principal, minha oração subordinada modal. Segundo exemplo, enquanto eles se divertem,
nós trabalhamos. Vejam aqui o enquanto. Enquanto expressa o que nesse caso? Enquanto expressa tempo. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Então, vejam que está relacionado ao tempo. Oração subordinada, a oração que apresenta a conjunção, e a oração principal, o outro trecho do período. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava. Vejam que eu tenho mais e eu tenho mais. E vejam de que forma é que elas se relacionam. Eu tenho aqui uma proporção. Vejam que aqui tá, digamos que subindo, tá aumentando essa quantidade de estudo. Quanto mais estudava, então uma ideia de crescimento, mais confiante ficava. Também uma ideia de crescimento, ou seja, são proporcionais. Conforme mais vai estudando, mais vai ficando confiante. Tá bom? Então, por isso que é uma oração subordinada adverbial proporcional. O palestrante falou tão baixo que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, analisem direitinho. Esse que aqui está expressando o quê? Está expressando uma consequência. Vejam que o fato dele falar baixo gera essa consequência que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, o fato de não conseguir ouvir é uma consequência do palestrante ter falado baixinho. Estamos aqui para trabalhar. Esse para está expressando o quê? Expressando a finalidade. Então, é a oração subordinada adverbial final. Aqui é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Aqui eu tenho a finalidade. O objetivo é trabalhar. Então, essa é a ideia expressa. Pronto, terminamos esse conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido. Novamente, não se limitem apenas a esse slide. Consultem também o livro didático de vocês e, se necessário, assistam também vídeos no YouTube para complementar as informações. Até a próxima aula.